Em 1974, quando completei 50 anos, minha vida desmoronou. Não foi um daqueles jogos de milionários que fingem falência para escapar de impostos, foi a ruína de verdade. O inverno daquele ano não congelou apenas o ar, mas algo muito mais profundo, a confiança das pessoas. O fundo de investimentos que eu administrava despencou 50% em 12 meses. Isso significava que metade do dinheiro dos meus clientes, economias de uma vida, mensalidades escolares, planos de aposentadoria, evaporou da noite para o dia. E eu, por causa da minha arrogância, apostei tudo em alavancagem financeira. Não só perdi cada centavo que tinha, como ainda fiquei devendo uma fortuna. Na véspera de Ano Novo, sentado sozinho no escritório vazio, olhando pela janela o céu carregado de nuvens, uma pergunta me atravessou como uma faca. Será que minha história termina aqui? Aos 50 anos, com a carreira em frangalhos, sem perspectivas, cercado por pilhas de papéis com dívidas e ligações furiosas de clientes. Não era mais o advogado brilhante, o gênio dos investimentos. Era apenas um homem de meia-idade que havia destruído tudo. Naquela noite, dirigindo para casa no carro velho que mal conseguia pagar, parei num posto de gasolina. Ao meu lado, um homem de uns 40 e poucos anos, com um macacão sujo de graxa, abastecia um caminhão velho. Seu rosto estava marcado pelo cansaço, os olhos sem brilho, mas havia uma dignidade silenciosa em seus gestos. Ele pagou, comprou um maço de cigarros e foi embora sem pressa. Foi como se um raio me atingisse. Eu, formado em Harvard, com QI de gênio, me sentia inferior a um frentista. Por quê? Porque ele não carregava o peso de ter decepcionado quem confiou em mim. Porque ele não precisava enfrentar olhares de decepção. Naquele momento pensei, se pudesse voltar atrás, teria continuado como advogado mesmo ganhando pouco. Pelo menos, teria mantido a dignidade. Hoje, aos 99 anos, olhando para trás, quero dizer uma coisa. O mais importante na vida não é se você cai, porque todo mundo cai. O que define você é o que aprendeu quando estava no fundo do poço. Não vou falar de teorias econômicas complicadas nem exibir números de fortuna. Vou abrir minhas cicatrizes e te levar de volta àquele inverno de 1974, quando tudo parecia perdido. Vou contar como 3 decisões, aparentemente simples, mas contrárias ao que a maioria faria, me tiraram do buraco e me levaram ao topo. Tudo começou em 1962, quando eu tinha 38 anos. Jovem, ambicioso, achava que ser advogado era pouco. Queria mais: dinheiro rápido, reconhecimento, liberdade. Vi o mercado financeiro como um rio de oportunidades e decidi mergulhar. Deixei o escritório de advocacia e criei meu próprio fundo, o Monger Partnership, com apenas $300 mil, dinheiro de amigos, família e tudo o que eu tinha. Nos primeiros anos, o mundo parecia sorrir para mim. Em 1963, rendimento de 13%. Em 1964, 16%. Em 1965, 24%. Em 1968, já administrava 65 milhões. Naquela época era uma fortuna. As pessoas me chamavam de gênio dos investimentos, o profeta de Omaha. Mas o maior perigo não é a ignorância, é confundir sorte com talento. Com anos de vitórias seguidas, meu cérebro começou a produzir uma substância perigosa, a arrogância. Acreditava ter descoberto a chave do cofre do universo. Achava que era mais inteligente que o mercado, que enxergava mais longe. E cometi o pior erro que um investidor pode cometer, a alavancagem. Peguei dinheiro emprestado para comprar mais ações, convencido de que estavam baratas demais. Não estava multiplicando lucros, estava armando uma bomba relógio. Chegou 1973. Se tivesse que resumir aquele ano em uma palavra, seria pesadelo. A crise do petróleo explodiu, a guerra no Oriente Médio estourou, e a economia americana mergulhou na pior recessão desde a Segunda Guerra. O mercado, que antes era uma máquina de dinheiro, virou um triturador de sonhos. Meu fundo começou a sangrar. Primeiro, tentei me convencer, e convencer meus clientes, de que era apenas uma correção temporária. O mercado está errado, nós estamos certos, dizia. Se segurarmos, os preços vão voltar. Parecia lógico, não? Era o que os livros ensinavam. Mas a realidade me deu um tapa na cara. O mercado não voltou. Despencou como um avião em queda livre. No fim de 1973, meu fundo já tinha perdido 31%. Os telefones não paravam de tocar. Charlie, o que está acontecendo? Quando vai melhorar? Eu respondia logo, mas por dentro estava em pânico. Porque eu tinha alavancado. Minhas perdas eram dobradas. E então veio 1974. Aquele ano foi como assistir a um homem caindo de um penhasco em câmera lenta.
Março, menos 16%. Junho, menos 29%. Setembro, menos 35%. Dezembro, menos 50%. Você consegue imaginar? Cada segundo, o número na tela diminuía. Achava que tinha chegado ao fundo do poço, mas sempre havia mais um andar abaixo. E o pior, o tempo não estava do meu lado. Dívidas têm juros, bancos não esperam. Quando você mais precisa de dinheiro, eles te forçam a vender seus melhores ativos pelo preço de banana. Essa é a maldição da alavancagem. Ela rouba seu direito de esperar. O Natal daquele ano foi o mais solitário da minha vida. Fui a uma festa na casa de um amigo. Todos celebravam, riam, brindavam. Eu me sentia um fantasma. Um conhecido se aproximou, deu um tapinha no meu ombro e disse, com aquela falsa compaixão: Charlie, ouvi dizer que este ano não foi fácil. Mas não se preocupe, o ano que vem vai ser melhor. Forcei um sorriso, mas por dentro sabia o que ele realmente pensava. Esse cara arrogante finalmente levou o troco. Na volta para casa, tomei a primeira decisão que mudou tudo. Uma decisão que parece contraditória. Eu precisava admitir o fracasso, mas não podia me considerar um fracassado. Qual a diferença? Toda. Admitir o fracasso é reconhecer a realidade. Minha estratégia estava errada, minhas previsões econômicas falharam. Usar a alavancagem foi uma idiotice. Esses eram fatos. Mas não me considerar um fracassado era preservar minha autoestima. O fracasso é um evento, um momento. Não define quem você é. Posso ter perdido dinheiro, reputação, mas não podia perder minha bússola interna. Em janeiro de 1975, fiz algo que em Wall Street seria considerado uma humilhação. Escrevi uma carta para todos os meus clientes. Sem desculpas esfarrapadas, sem culpar o mercado. Apenas 3 pontos. Primeiro, eu errei. Tudo foi culpa minha. Peço desculpas. Segundo, vou liquidar o fundo e devolver cada centavo que sobrou. Terceiro, vou recomeçar, porque sei que posso consertar essa máquina chamada Charlie Munger. Quando terminei de escrever, chorei. Um homem de 51 anos, sozinho no escritório, chorando como uma criança. Não era pelo dinheiro. Era pela vergonha de ter traído a confiança daqueles que acreditaram em mim. Depois, passei 6 meses trancado, analisando cada transação que fiz entre 1962 e 1974. Queria entender como tinha chegado àquele ponto. E descobri 3 erros fatais. O primeiro, eu era um seguidor cego de Benjamin Graham. Naquela época, ele era nosso guru. Sua teoria era simples: compre ações de empresas baratas mesmo que sejam ruins, desde que estejam abaixo do valor de liquidação. Era como pegar um isqueiro descartado na rua, pode estar quebrado, mas ainda dá para acender uma última vez. Nos anos 60, funcionou. Nos anos 70, não. Comprei ações de uma fábrica de aço com índice preço, lucro de 0,5. Parecia uma pechincha. Mas a empresa tinha gestão incompetente, máquinas obsoletas e o setor estava em declínio. Não estava barata, estava condenada. Quebrei. Entendi então que coisas baratas muitas vezes são caras demais, porque continuam caindo até te arrastar para o fundo. O segundo erro, obsessão pelo curto prazo. Eu olhava o preço das ações o dia todo. Subia? Euforia. Caía? Desespero. Isso me fazia comprar e vender o tempo todo, tentando surfar nas ondas do mercado. O resultado? Vendi boas empresas quando caíram e segurei as ruins por teimosia. O terceiro erro, e o mais letal, foi a alavancagem. Já falei disso, mas vale repetir. Ela multiplica os lucros, mas também as perdas. E quando você perde, não tem saída. Esses 6 meses não me fizeram ganhar um centavo, mas foram o período mais lucrativo da minha vida. Porque finalmente troquei o modo apostador pelo modo investidor. Quando estava pronto para recomeçar, recebi um telefonema que mudou tudo. Era Warren Buffett. Nós nos conhecíamos, mas não éramos próximos. Ele disse: Charlie, ouvi dizer que fechou seu fundo. Acho que precisamos conversar. Em agosto de 1975, voei para Omaha e nos encontramos num restaurante simples. Passamos a tarde toda conversando. Ele me perguntou: o que aprendeu com essa falência? Contei tudo sem rodeios. Ele ouviu, ficou em silêncio por um tempo e então disse: agora você finalmente entendeu. Investir não é catar lixo na rua. É encontrar empresas excepcionais e pagar um preço justo por elas. Depois, soltou uma frase que se tornaria um mantra para mim: é melhor comprar uma empresa maravilhosa a um preço justo do que uma empresa medíocre a um preço barato. Aquelas palavras foram como um raio. Perguntei: o que é uma empresa maravilhosa? Ele sorriu: uma que tem um fosso protetor, que tem poder de precificação, que mesmo um idiota no comando consegue ganhar dinheiro.
Coca-Cola, por exemplo. Gillette. Veja, hoje podem parecer caras, mas daqui a 10 anos você vai achar que pagou uma pechincha. Naquela tarde, tomamos uma decisão que moldaria os próximos 50 anos dos negócios. Buffett me convidou para entrar no conselho da Berkshire Hathaway. Recusei. Disse que estava falido, que era um fracassado. Ele riu. É justamente por isso que quero você. Porque aprendeu que os vencedores nunca aprendem. O fracasso é o melhor professor. E você acabou de fazer o curso mais caro da sua vida. Foi então que tomei a segunda decisão mais importante da minha vida, engoli meu orgulho. Reconheci que por mais inteligente que fosse, precisava aprender com alguém mais jovem. E aceitei a parceria. Em 1976, aos 52 anos, me tornei vice-presidente da Berkshire. Mas não saí comprando tudo. Esperei. Esperei pela chance de testar minha nova filosofia. Em 1977, a oportunidade apareceu. Vimos uma empresa chamada Seis Candies. Faturamento anual de 30 milhões, lucro de 4 milhões. O vendedor pedia 30 milhões. Pelos meus antigos padrões, era um assalto múltiplo de 7,5. Meu primeiro instinto foi recusar. Buffett me segurou. Charlie, olhe de novo. Essa empresa domina seu mercado. No Dia dos Namorados no Natal, os homens compram essas caixas de bombons, mesmo que estejam duros. Porque se não comprarem, as esposas ficam bravas. Isso é poder de precificação. Eles aumentam o preço todo ano e os clientes nem piscam. Calculamos. Quanto custaria construir uma marca como essa do zero? Provavelmente mais de 100 milhões. 30 milhões não compravam ativos, compravam uma marca intangível, um fosso. No fim, concordei. Foi o primeiro grande investimento da minha segunda vida. E o resultado? De 1977 até hoje, a Seis Candies rendeu mais de 2 bilhões de dólares em lucros para a Berkshire. 2 bilhões. E pagamos apenas 30 milhões. Esse é o poder de um bom negócio. Você não precisa ficar olhando gráficos o dia todo, mexendo e remexendo. Basta comprar e deixar o tempo trabalhar a seu favor. Depois disso, nossa lista de investimentos incluiu Washington Post, Coca-Cola, American Express. Mantivemos cada uma por décadas. Alguém me pergunta, Charlie, o preço já subiu tanto, por que não vende? Respondo, por que venderia? É uma galinha que bota ovos de ouro. Só porque os ovos estão caros, vou matar a galinha? Em 1990, aos 66 anos, minha fortuna finalmente voltou ao patamar de antes da falência e ultrapassou. Levei 16 anos para tapar o buraco que cavei em 1974, mas esses 16 anos não foram perdidos, porque eu sabia que estava no caminho certo. Era uma estrada chamada certeza de longo prazo. Se você acha que a história termina aqui com final feliz, está enganado. O mercado sempre tenta te enganar. Em 2006, com 76 anos, veio a bolha da internet. Qualquer empresa com tech no nome, mesmo sem lucro, dobrava de valor em um dia. Todos diziam que Buffett e eu estávamos velhos, que não entendíamos a nova economia. Meu fundo quase não cresceu naquele ano, enquanto outros disparavam. A pressão era enorme. Ver os outros ganhando dinheiro fácil é uma das piores dores que existem. Mas eu disse a Buffett, não entendemos essas empresas. Não vamos investir um centavo. Preferíamos parecer burros a sermos burros de verdade. Em 2001, a bolha estourou. Quem nos criticava perdeu tudo. Nós, nada. Em 2008, aos 84 anos, veio a crise financeira. Wall Street sangrava, bancos quebravam, todos vendiam em pânico. Nós compramos. Enquanto os outros tinham medo, nós tínhamos ganância. Compramos Goldman Sachs, General Electric, até a chinesa BYD. As pessoas diziam, vocês enlouqueceram. O mundo vai acabar. Respondi, não. É uma liquidação. Estávamos esperando por isso há 8 anos. Dos 50 aos 99 anos, minhas decisões seguiram um manual simples. Na maior parte do tempo, eu só ficava sentado, lendo, pensando, tomando chá. Dizia não a 99% das oportunidades, para poder dizer sim, aquela única, excepcional, com um fosso protetor gigante. Em 2001, aos 86 anos, minha fortuna passou de 1 bilhão de dólares. Em 2023, aos 99, ultrapassou 21 bilhões. De 500 milhões aos 50 anos para 32 bilhões aos 99. Levei meio século. Não foi glamouroso. Não houve adrenalina, emoções baratas. Apenas paciência, disciplina e muitas vezes solidão. Essa foi minha terceira escolha. Em vez de correr atrás de oportunidades medíocres, esperar pela grande chance.
Hoje, aos 99 anos, os médicos dizem que meu corpo é como um carro velho, mas minha mente nunca esteve tão afiada. Olhando para trás, da escuridão à luz, quero deixar 3 verdades que aprendi em quase um século de vida. Verdades que gostaria que alguém tivesse me dito quando estava no fundo do poço. A primeira: a falência não é o fim. É um choque forçado, uma lição obrigatória. Em 1974, achei que tudo estava perdido. Hoje vejo que se não tivesse quebrado, continuaria usando aquela estratégia errada. Talvez ganhasse algum dinheiro, mas nunca teria construído um império. Nunca teria conhecido o buffet. A dor é o melhor despertador. Se você está em crise, desempregado, endividado, com um negócio falido, não desista. Pergunte: o que esse buraco está tentando me ensinar? A segunda: o sucesso é contra a natureza humana. Exige lentidão extrema. Vivemos na era da pressa. Todos querem se aposentar aos 30, ficar ricos aos 35. Mas riqueza de verdade leva tempo. A Seis Candies ficou conosco por 46 anos. A Coca-Cola, 35. A BYD, 15. Se você não tem paciência para pensar em décadas, será sempre um peão no jogo do mercado. Se correr, vai errar. Se esperar, vai vencer. A terceira: o mais importante não é ganhar dinheiro, é não se destruir. Levei 16 anos para recuperar o que perdi. Se não tivesse usado alavancagem, esses 16 anos de juros compostos teriam multiplicado minha fortuna várias vezes. Por isso, minha Relig.